É, eu sou mestrando Ailson Santana, do PROEF, da Universidade do Sudoeste da Bahia, realizando a atividade do mapa conceitual, a explicação, o vídeo explicando o mapa conceitual, para cumprimento da avaliação nacional da disciplina problemática da educação física. Inicialmente, a minha compreensão do mapa conceitual criou o primeiro modelo que eu fiz, tinha muitas linhas inicialmente, criava uma confusão para quem observasse. Então, eu decidi fracionar eles e centrar em 6 eixos e mostrando separadamente cada eixo. Ao final, eu mostro as interligações entre todos os eixos e o mapa por inteiro. Nessa primeira visão, nós temos a visão inicial do mapa. Problemática da educação física, os 6 eixos, legislação, que eu coloco no começo de tudo, o gênero, que surge decorrendo da evolução da sociedade, a atuação docente, que é um diferencial tanto positivamente quanto negativamente para o problema, para se tornar, agravar ou minimizar ou excluir o problema. A indisciplina e afastamento, que é um reflexo dos problemas da educação em sua maioria. O paradoxo se tornou o ensino do esporte na escola. E o conflito entre a teoria e prática, decorrente da discussão das práticas anteriores da educação física e construção de um novo modelo. A legislação. A legislação, eu digo que é o começo de tudo, porque quando ela surge, ela começa a regulamentar a prática de educação física escolar, a educação física na escola. A primeira tentativa, com a Lei 4.064 de 61, ela institui a obrigatória da educação física em todo o primário, desde da educação pré-escolar, o ensino primário e o médio, que antigamente era ginásio, e o colegial, com os alunos até 18 anos. Quem tinha mais de 18 anos ficava excluído, não foi obrigatório fazer. E normalmente não era oferecido para esses alunos. 10 anos depois, ocorre a reforma na qual altera os nomes das coisas, mas faz a referência de fazer uma referência, com essa reforma em 61, ao limite de idade. Não tem mais um limite de idade ao aluno. Mas ela passa a ser facultativa em algumas situações, que antes não existia facultatividade. Todo mundo era obrigado a fazer. Com essa revisão trazida pela Lei 5.692 de 71, 10 anos depois da anterior, cria-se a primeira concessão de pessoas que são desobrigadas ou podem não fazer a aula, que são as pessoas que trabalham e estudam à noite, quem tinha mais de 30 anos, quem prestar serviço militar, quem tivesse serviço militar, e quem fosse deficiente ou fisicamente capacitado. Sendo que, só a título de adicionar, anos antes, a educação física foi instituída a abrangência, além de somente a educação básica, na época, mas também ao nível superior, mas já com caráter de desmobilização política dos estudantes universitários, visto que estavam no ambiente do regime militar, instituído no país naquela época. Ainda em 71, veio o decreto 69.540, que dá o início ao que chama de problemática, ao meu ver, do ensino do esporte. Porque ele atribui a obrigatoriedade de você ter que fazer uso de técnicas, processos, desportos, para desenvolver a pessoa, fatores básicos para a conquista da educação nacional, ou seja, a educação física ajudaria a emancipação do povo brasileiro, da educação nacional, voltada unicamente para o desporto, numa visão parecida com a que tinha os primeiros métodos ginásticos na Europa, que visavam preparar o povo para a guerra e para melhor servir a seu país. E esse decreto que está criando a esportivização da educação física persiste até a chamada nova LDB, que vem em 96, alterando o que tinha antes. Para que chegasse a nova LDB, desde o início dos anos 80 do século XXI, começa um movimento de questionamento dessa esportivização da educação física, querendo valorar outros conteúdos, que leva, no momento que surge a nova LDB em 96, uma ruptura entre o modelo tradicional que tinha na época a esportivização e uma necessidade de discutir o gesto, o fazer esportivo, discutir o esporte além do movimento e só da competição, o que muitos professores na época não estavam habituados a fazer, porque foram formados nas faculdades com base na lei anterior, que viria a criar um problema que vamos discutir adiante.
Mas, ainda assim, cria alguns problemas, porque a educação física é obrigatória na educação infantil, fundamental e média, mas no noturno ela é facultada. É quando começa o esvaziamento do ensino noturno na maioria das escolas públicas do país. As faculdades deixam de ser obrigatória, oferece quem quiser, mas esbarra em dois problemas. O que desde o início não especificava, que desde a primeira lei que constitui a legislação que regulamenta a educação física escolar, não tipifica a pessoa exata com a formação que deve ter para exercer a profissão, teoricamente qualquer um poderia fazer, especialmente nos anos iniciais da educação, que muitas vezes é feito pelas pedagogas ou pedagogos que da educação infantil, e passando pela questão das exclusões que ainda existiriam. Em 2001, há um reforço que torna obrigatório como componente curricular a educação física, ela passa a compor o corpo exato, que antigamente, pela exclusão da carga horária, muitos lugares optavam por ou reduzir ou não aplicar previamente como deveria ser. E em 2003, que é no caso da lei de 2003, reverte um pouco, ela coloca, acaba com teoricamente, ela acaba com a faculdade da educação física no noturno e torna ela concorrente curricular da educação básica, ou seja, é elevado ao mesmo nível das outras disciplinas, só que o aluno ficava facultado a praticar em algumas situações, ainda como na década de 60, quando não houve uma evolução, quem trabalhava mais de 6 horas, quem tinha mais de 30 anos de idade, quem tivesse prestando serviço militar ou em situação similar, estiver obrigado a pagar educação física, um atleta, outras coisas, utilizar isso para se esquivar, ou as mulheres que têm um prole, ou seja, as mulheres, coisa que já acontecia desde a de 61, também ficam excluídas. Isso é ponto de partida para muitos dos problemas que a educação quer construir ao longo dos anos até os tempos atuais. A atuação docente. A atuação docente constitui um problema, visto que, muitas vezes, a atuação docente, como eu estava dizendo, constitui um problema porque, muitas vezes, a forma como o docente ou professor interage na sua aula, planeja ou executa suas aulas, pode causar um problema terrível para a educação física. Mas, muitas vezes, o problema da educação docente se inicia na formação docente. Se antigamente, como eu falei na questão da legislação, o professor não recebia uma formação para ser crítico do esporte, apenas executar, ser quase um atleta ensinando, após o advento das críticas da nova DDB 96, muitas vezes o professor sai da faculdade sem saber realizar o gesto técnico, ensinar o movimento. Ele ensina o movimento, não sabe praticar o movimento. Ele sabe dizer o que é uma bandeja, sabe dizer o que é um drible no basquete, um chute no futebol, mas muitas vezes ele não sabe executar para demonstrar ao aluno, de modo a servir como uma demonstração para o aluno. Ele não sabe a teoria daquele movimento. Antes eu só tinha a prática, depois passei a ter só a teoria. E às vezes, lá, quando ele não consegue preencher ao longo da sua formação, vivência, forma, vai para a escola, e quando ele pega aluno na mesma situação dele, que não conhece o movimento esportivo, ele tem sérias dificuldades ou se esquiva a fazer isso, de modo a, como eu diria meus alunos, não pagar mico frente aos alunos. Isso, muitas vezes, quando somado a condições estruturais ruins ou de matéria de trabalho, porque o professor de educação física, muitas vezes, é o único professor da escola que precisa de um espaço de aula específico, a quadra, um espaço para a aula. Material específico, bolas, redes, bastões, aros, entre outros instrumentais, que requer um gasto maior da escola, que muitas vezes não é a prioridade. Então, o material fica sucateado, espaço não é conservado devidamente, pelas condições, e isso somado muitas vezes ao desânimo dos alunos pelas atuações anteriores deficientes dos professores, ou até problemas pessoais deles, leva um desestímulo do professor e ele para de planejar e se preocupar com a aula dele. Aí nós temos que é chamado por muitos estudiosos do abandono do trabalho pedagógico. Eu iria mais longe, o professor abandona até o planejamento dele. A aula dele passa a ser um eterno improviso.
Ele vai chegando, jogando, vai chegando, vai propondo na sala, às vezes numa sala uma coisa, na outra sala outra. Muitas vezes, como a gente vai ver adiante, o mesmo conteúdo que ele tem passado aquele conteúdo, ele usa ao longo de, por exemplo, Fundamental 2 inteiro, ainda entra pelo ensino médio, todo o ensino médio, todos os alunos veem o mesmo conteúdo todo ano, ou simplesmente ele chega na quadra, joga a bola, quem sabe jogar, pratica o baba, o jogo competitivo, quem não sabe ficar sentado e fica excluído. Quando esses que ficam excluídos, sentados muitas vezes, são o maior objeto de ação da educação física, porque são aqueles que são por uma falta de uma vivência esportiva específica, uma vivência motora específica, ele passa a precisar que o professor conduza esse processo com ele e leve ele a ter uma vivência mais prazerosa do processo do esporte ou do movimento em si. Gênero. O problema com gênero surge do avanço da sociedade. Quando surgem os primeiros métodos ginásticos, inclusive as primeiras leis de 61, que legitimam a educação física dentro da escola, a condição social da mulher, o papel social da mulher da sociedade, não era algo significativo. Mas com lutas pela equidade e igualdade, isso levou a toda uma desconstrução do modelo que nós tínhamos de sociedade e com essa busca por espaços, levou a que muitos paradigmas fossem revistos. Mas dentro da educação física, muitos não foram revistos, visto que, se formos olhar do ponto de vista da legislação, as turmas mistas de educação física passam a instituídas somente a partir de 96, com a nova LDB. Antes, as aulas separadas têm aulas para meninos e aulas para meninas. O que ajudava a reforçar preconceitos que existiam na mentalidade dos professores muitas vezes, eles foram ensinados a pensar dessa forma, que para que funcione a educação física, deixar de ser um problema, tem que ser desconstruídos e que não é fácil desconstruir o preconceito da pessoa. Com preconceito, eu não coloco a discriminação, não, mas um conceito prévio você tem uma coisa. Eles foram ensinados a pensar, tanto socialmente como nos bancos acadêmicos, que a mulher tinha uma capacidade inferior, ainda mais ao homem, de executar um movimento. Não fala a nível de força, velocidade, das coisas, não. Vamos supor, a mulher tem uma dificuldade maior para jogar vôlei que o homem. Mas muitas vezes a dificuldade não é resultado biológico, como eles querem que a pessoa pense que é uma questão biológica, mas a ausência de experiências que a educação física pode proporcionar e ajudar a desconstruir esses preconceitos. Então, como eu falei antes, a evolução dos papéis sociais e a busca pela equidade leva a ter que dar a desconstrução dos preconceitos existentes, muitas vezes dos próprios membros da sociedade, dos próprios professores e professoras. Isso, além do fato que a sexualidade, muitas vezes, que aflora nos dias atuais, ou seja, hoje em dia nós temos questões mais complexas do que somente o gênero masculino e feminino, mas tem a orientação sexual, reconhecimento da imagem corporal do ponto de vista sexual, ser reconhecido como homem e mulher, que também não interfere na educação física. Mas, a depender de como seja conduzido o processo da aula de educação física, pode virar tanto um mecanismo de reforço das discriminações e preconceitos já existentes contra esse indivíduo, ou partir com um campo de libertação, vamos supor, esclarecimento, para que ele comece a aceitar e viver melhor com o seu corpo e aproveitar as possibilidades desses. A educação física pode fazer isso, mas quando não faz, torna um problema a mais para a exclusão desse indivíduo da sociedade. Indisciplina e afastamento, como eu citei antes, muitas vezes ela vem da falta de planejamento, a falta de responsabilidade pedagógica do professor, quando a atuação do professor lá atrás. Ele começa a improvisar, os alunos percebem a falta de planejamento, que é sempre a aula, como é que se diz? É sempre de última hora, é sempre o mesmo conteúdo, não tem variações, não há preocupação com os demais alunos, que também reflete o quê? Outras vezes, na zona de conforto do professor, ele domina um dos quatro esportes do Quarteto Fantástico: basquete, futebol, handebol, vôlei. Ele prende a aula dele a esse conteúdo e não trabalha em cima de outros conteúdos, como jogos, danças, brincadeiras, ginásticas. Existem vários conteúdos de educação física, é gigantesco o campo, ele fica preso a esses conteúdos, e não há uma diversidade ao longo dos anos que ensina. Muitas vezes o aluno vê o mesmo esporte do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio,
E por mais que o professor, às vezes, se preocupe pedagogicamente ensinar, ele não tem afinidade com aquele esporte, ele não experimenta outras possibilidades, que pode criar uma vivência prazerosa dele para com o movimento ou esporte, ou um outro conteúdo, e que ele venha praticar na sua vida adulta, fora da escola. Um outro elemento que colabora para a disciplina de afastamento são os erros pedagógicos anteriores, que sejam os erros que os professores cometeu, tanto na falta de planejamento quanto de diversidade, somam-se à dificuldade da participação prática de muitos alunos, porque, por exemplo, um aluno que não sabe executar um movimento num jogo, muitas vezes se exclui a participar desse jogo. Um baleado, que não tem força para jogar a bola, aquele que não sabe se esquivar de uma bola. Ele muitas vezes quer até participar do jogo, mas com medo de ficar sendo ridicularizado, todo mundo apontando ele saindo sempre de primeira, ele começa a se esquivar, aí ele começa a abandonar. Ou vira aquele que cria confusão junto com outros que também não querem participar, de modo que ela não aconteça, ficam conversando, desobedecendo as regras, não presta atenção, toda pergunta qual é a regra. Tudo isso são reflexos de, muitas vezes, não de que o aluno não queira estar na aula, mas aquela aula não consegue ser atrativa para ele. E às vezes não é culpa do professor que está ali, é o que vem antes, mas pode ser culpa do que está ali, a depender de como ele pratique ou não o abandono pedagógico. O ensino do esporte é outro ponto, porque ele vem primeiro, muitas vezes na escola, seguimos o modelo esportivista, que foi lançado na década de 70 do século passado, no qual o esporte está na escola, ou seja, eu pego o esporte competitivo de alto nível, vinculado na mídia, na televisão, e aplico na escola. Só que a escola não é um local de eu formar atletas, pegar quem já sabe jogar ou participar daquele esporte. Além de eu ensinar esporte de uma variedade de gamas diferentes, é o momento e o local que o aluno vai aprender a participar daquele esporte. Ele nunca jogou handebol. No momento que ele vai tentar aprender, vivenciar o handebol de uma forma que pelas forças ele possa participar do jogo. Ele não tem que ser o melhor. Mas na visão do esporte na escola, ele tem que ser o melhor. Só os melhores. Na hora da escolha, os que não são tão bons ficam excluídos. Quando na educação física escolar, o objetivo é agregar o maior número de alunos possível dentro da experiência da vivência motora. Então, o modelo esportivista é um problema. Ele poderia ser suavizado, se suavizado, desaparecer, claro, depois não fosse praticar o esporte da escola, que é o esporte que visa aprender, possibilitar, oportunizar as experiências motoras, que podem ser riquíssimas para o aluno. Ele pode nunca virar um atleta de alto nível, mas onde ele chegar, ele está com vontade e participa de uma vivência esportiva. O pessoal está jogando um voleibol na praia, ele chega e participa. Pô, ele não vai ser aquele cara que vai destruir o jogo, mas ele consegue fazer uma recepção, ele levanta uma bola, ele corta, ele participa da brincadeira, ele se desenvolve, se distrai. E nesse conflito entre o modelo esportivista do esporte na escola e a questão do aprender do esporte da escola, vivemos no conflito da inclusão e exclusão. Enquanto o modelo que você do esporte da escola, você busca a inclusão do aluno dentro do ambiente escolar com os outros demais, na questão do esporte na escola, eu excluo. Eu só quero os melhores. É como se eu fizesse uma seleção natural de só formar atletas. A obrigação do professor de educação física é montar as equipes de competição da escola. Sendo que as equipes são pouquíssimos alunos e as turmas são gigantescas. Você vai parar num problema bem maior adiante, que é um paradoxo. A sua função é ensinar, mas está trabalhando buscando somente os melhores. E nisso, chegamos dos principais problemas que temos atualmente, que é a dificuldade do professor compreender a praxis da teoria e prática. Porque quando eu vou para o modelo esportivista, para o esportivista tradicional, só temos a prática. É o gesto de movimento, repetição até mecanizar, e você saber executar o movimento perfeito, como se ela está de alto nível. Quando surge na década de 80 a proposta crítico-superadora, que leva a uma desconstrução desse papel, você tenta entender o porquê você faz, como você faz o movimento, possibilidade desse movimento, e até uma discussão social desse movimento, da importância desse movimento ou não, para muitos professores que estavam já em atividade e muitos que saíram da faculdade só vendo uma das vertentes, talvez só a teoria, eles criam a separação entre o fazer e o ensinar a fazer. Para muitos desses que não tiveram a experiência motora anteriormente, ele busca o reconhecimento da educação física pela valorização excessiva do fazer, ou seja, do ensinar a fazer. Ou seja, minha aula basicamente é de tentar aprender, é discutir como fazer,
nunca chegando, às vezes, ao jogo, ao esporte completo, ou ao movimento completo que se propõe aquilo ali. Ou separar, fazer, pegando um exemplo esporte, vou ensinar o basquete. O aluno vai aprender só a driblar. Ele aprende a driblar, 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 depois arremessar, arremessar, fintar, mas eu nunca coloco ele para trabalhar todos os conteúdos de uma vez só. É o equívoco entre o saber fazer e o ensinar a fazer. Ele ensina a fazer, muitas vezes não dá tempo de fazer, de realizar o fazer propriamente dito interligado, e você conhece as partes, mas não consegue utilizar como um todo para fazer essa vivência motora ou esportiva, que poderia ser um jogo, poderia ser uma ginástica, um outro elemento. E aqui vemos mais ou menos como se apresenta no primeiro momento a educação filmar para como você interliga todas as partes. O gênero, a teoria e prática, a atuação docente, a legislação, a disciplina de afastamento, fica uma teia. Só que essa teia, como está aí, ela pode ser muito mais, como se diz, agravada se nós pegamos as interligações entre elas. Por quê? O problema de gênero tem origem tanto social quanto na legislação. Entra para o ensino do esporte, também tem relação com o problema de gênero. A disciplina de afastamento tem relação com o problema de gênero, e vice-versa. A atuação docente se realiza entra tanto na teoria e prática, quanto no ensino do esporte, quanto na disciplina, quanto no gênero. Então, há uma interligação entre muitos desses fatores que estão aí, entre os quais vamos ver agora no próximo slide. Aí nós vemos algumas interligações. Temos aqui, como você está mostrando aqui, a teoria e prática afeta diretamente o gênero também com a disciplina de afastamento. O gênero sofre, como é que se diz? Afeta diretamente, tanto sofre com a legislação e tem relação com a disciplina de afastamento, que tem relação com a legislação. A atuação docente afeta também a teoria e prática, a disciplina de afastamento e a questão do gênero. O ensino do esporte afeta relações da teoria e prática, da atuação docente, da disciplina de afastamento, da legislação, tudo isso interligado. Todos esses interligam e se retroalimentam diversas vezes. Se eu fosse fazer uma teia real das interligações, seria uma teia gigantesca que talvez não desse para entender ou nem eu conseguisse explicar a vocês. Eu espero que tenha sido razoavelmente, ou pelo menos motivante para vocês observarem. Deixa eu sair daqui, tirar a imagem, o quadradinho da frente. Vocês veem mais ou menos como fica a teia por inteiro. E esse é o meu entendimento do mapa conceitual das problemáticas da educação física. Espero que tenha dado para esclarecer parte do que eu entendi ao longo da disciplina e esteja contente para quem for avaliar. Agradeço a atenção recebida e obrigado.